A Itália acabou de perder para a Suíça por 2-0 na Eurocopa, está eliminada. A Suíça está nas quartas de final. Espera, né, quem vencer entre Inglaterra e Eslováquia. Mas apesar da vitória super merecida, foi assim fácil para a Suíça, não foi pressionada em nenhum momento. A melhor chance da Itália é que a bola na trave do Scamacca provavelmente seria anulada pelo VAR, e a Suíça inclusive criou mais chances para aumentar o placar, né, do que a Itália de chegar perto, diminuir. Imagina empatar essa partida. Então o jogo foi merecido, né? O resultado, a vitória da Suíça foi justíssima. A Suíça hoje é mais time para a Itália. E você pode até perguntar, por quê? Bom, porque a Suíça é uma presença constante nas Euros e nas Copas. A Suíça estava na Copa de 2022, a Suíça estava na Copa de 2018, a Suíça estava na Copa do Brasil. E na Copa do Brasil a Itália também estava, mas ela não estava na Copa da Rússia e não estava na Copa do Catar. E se você parar para pensar, não esteve nas últimas duas, não passou de fase no Brasil e não passou de fase em 2010. A Itália não passa de fase numa Copa do Mundo há 18 anos, desde que basicamente ela foi campeã contra a França na final, em Berlim, no mesmo estádio no qual foi eliminada hoje pela Suíça. Então, parabéns à Suíça e tal, tô vestido de suíço, mas vamos focar na Itália a partir de agora. O quão difícil é, isso é uma pergunta muito sincera, você explicar para uma nova geração que está aí online o tempo inteiro, que se baseia muito em números de SofaScore e outros score da vida, que assiste Premier League, Série A, Campeonato Francês, Bundesliga, La Liga durante o final de semana, cuja vida é muito pontuada pela Champions no meio de semana à tarde, que a seleção italiana é relevante. Por que eu estou perguntando isso? Eu não estou falando que não é, estou falando que é difícil explicar. Aliás, eu estou perguntando se é difícil explicar. Porque olha só, hoje eu vi o jogo na Globo, passou no Sport TV, mas eu vi o jogo na Globo. O Gustavo Villani, como alguém que tem que transmitir para a TV aberta, e é normal fazer isso, vendeu a Itália, se não como favorita, como a história da partida. Que a Suíça era zebra, que a Suíça amassar a Itália não era esperado, que a Itália tem camisa, que a Itália é atual campeã da Euro, isso é verdade. Mas, para quem assiste futebol de seleção, de seleções há uns bons anos, é muito difícil você justificar que a Suíça não é mais time que a Itália hoje. Inclusive, se você é um casual, digamos assim, eu acho que é mais fácil você reconhecer mais nomes suíços do que os italianos. Passou do Donnarumma, você tem que ser muito fanático. Tanto que o assunto recorrente nas redes sociais, ou em conversas em grupos por aí, é: meu Deus, o El Shaarawy ainda tá na seleção italiana. Porque é um cara que vem lá de trás. Na Suíça você conhece o Chaka facilmente. O Shaqiri é um personagem que ainda é bastante falado. O Sommer estava no Bayern de Munique outro dia, por mais que tenha sido por um período curto. Assim, o Akanji joga no Manchester City, é titular do Manchester City. Na Suíça hoje você vê mais nomes reconhecíveis que na Itália. Então, eu tô até questionando aqui. Pro pessoal de 16 anos para baixo, e você demora uns 4, 5, 6 anos para começar a gostar de futebol, usualmente acompanhar mais forte, não é difícil explicar que a Itália é relevante, como o Villani tentou pregar hoje na TV. E para a TV aberta tá certo, porque é um público mais velho e é um público que entende a Itália como aquela tetracampeã do mundo, que ela é, como uma seleção que estava sempre em competições com a camisa sendo muito forte, avançando sobre o Brasil, por exemplo, em 82, um clássico da minha geração. Porque a Itália, eu sou de 90, né? Eu cresci ouvindo a Itália de 82 e tal e tal. Em 94 eu tava na final, a primeira vez que eu vejo futebol entendo que é um Brasil e Itália numa decisão. Mas para quem hoje tem de 16 para baixo, talvez um pouco menos, 14, 13 para baixo, como é que você explica que só esse catado que a gente viu hoje, que não disputou as últimas duas Copas, que foi eliminado, esqueci de comentar, pela Macedônia em casa nas eliminatórias para 2022, é relevante? A campanha na primeira fase já foi nada demais. Perdeu para a Espanha só de 1-0, mas o gol contra 1 foi bizarro, 2 era para ter sido 5-6, foi um amasso, né? A vitória contra a Albânia, que é na estreia, toma um gol de cara. Depois vira, mas também é a Albânia. Todo respeito ao nosso amigo Silvinho. E contra a Croácia, só garante a vaga com gol no último lance. Tava perdendo até lá.
Então, assim, eu me pergunto como é que eu explico para uma geração que na internet me parece ter um certo, não sei se receio, mas uma certa dificuldade de olhar para o passado e vive muito do momento. Isso tem muito a ver com o Messi e Cristiano Ronaldo. São os dois, são os dois, são os dois. Ah, você fica preso neles dois, são os melhores da história. Não são, é o Pelé. Mas você fica nessa discussão atual. Qual é a discussão sobre a Itália? A Globo, por exemplo, tem a preferência de escolha de jogos na Euro sobre a Cazé TV. Então a Globo escolheu passar Itália e Suíça. Talvez tenha sido pelo horário, mais fácil na programação de sábado deles encaixar. Mas se for olhando para uma Itália, tipo, vamos passar a Itália, que jovem hoje olha para a Itália e fala: pô, show! Eu só posso ver Itália e Suíça ou Alemanha e Dinamarca, um dos dois jogos. Não é a Alemanha que você vai atrás? Não é a Dinamarca? Porque tem nomes, até de novo, tem nomes mais reconhecíveis do Eriksen, por exemplo, do Schmeichel, isso eu tô falando dos velhos já, do que a Itália. Eu não tô falando que a Itália não é grande, grandeza é história. Mas a Itália hoje é relevante? Você pode responder, ela foi campeão da Euro outro dia. É verdade. Mas pra mim, aí só na minha visão de futebol, você ser campeão da competição continental, por mais que seja mais forte e tá à frente da Copa América, mas você ser campeão da competição continental e não ir para a Copa meses depois, um ano depois, o não ir para a Copa é mais relevante. Ainda mais porque as eliminatórias para a Copa eram, né? Agora são 48 seleções, é uma farra. Mas até 32 eram mais difíceis, porque menos seleções passavam. Cair para a Macedônia, para mim, é mais relevante do que você ganhar nos pênaltis uma decisão. Historicamente, é mais forte. Mas eu queria saber, se você é jovem, inclusive me responda, por favor, de verdade. Coração, uma pergunta muito sincera, não estou julgando. É relevante a Itália? Você se importa com a Itália? Você entende a Itália como uma seleção grande? Para mim, um país que há 18 anos não passa de fase na Copa do Mundo e há 10 sequer aparece na Copa do Mundo. E quando apareceu, perdeu para Costa Rica com gol do Brian Ruiz, simplesmente não é mais relevante, não chama atenção e para mim era muito óbvio que a Suíça era a favorita e iria vencer hoje. E olha que a Suíça nem jogou tudo isso na primeira fase, uma boa partida contra a Alemanha, decente contra a Hungria, contra a Escócia foi um horror, tanto que só empatou. Mas é muito melhor que a Itália hoje. A Suíça, que não passa de quarta de final de Copa do Mundo, e olhe lá, passou de oitavas nas últimas. Qual foi as últimas quartas de final da Suíça em Copa? Tá me fugindo de 2014 agora. É oitavas também, porque cai pra Argentina. Cai pra Suécia em 18. Cai pra Portugal em 2022. Rapaz, faz tempo também. E mesmo assim a Itália é menos relevante hoje. Ou não, você me conta aí.